Olá pessoal, dando sequência, quando nós falamos a respeito da educação no Brasil, ainda no período colonial, é importante destacar que a educação ela era voltada basicamente para a elite, né, e teve também o seu momento voltado para uma catequização indígena. Então, quem acabou se tornando responsável por essa educação foram os padres jesuítas que vieram para as Américas, né, no sentido de catequizar os índios, de trazer educação, organizar as primeiras escolas no Brasil. Não à toa, algumas cidades brasileiras, das primeiras, elas foram fundadas a partir da criação ou em torno de algumas escolas. É o caso de São Paulo, por exemplo, que foi fundada nos arredores, né, da escola jesuíta. Então, é importante destacar que os jesuítas assumiram essa postura e essa responsabilidade em consequência das reformas religiosas que ocorriam na Europa. Então, os católicos eles perderam muitos adeptos com a reforma. Alguns países, de uma maneira total, se tornaram protestantes, outros parcialmente. Nesse contexto que surge o padre Inácio de Loyola, que propõe a criação de uma ordem religiosa que se compromete, com a evangelização, levar o catolicismo para aquelas pessoas que não conheciam ainda o cristianismo, bem no contexto ali das ocupações, dos descobrimentos, da colonização. Então vieram muitos padres jesuítas para cá, alguns muito famosos, se fala bastante no padre Anchieta, se fala bastante no padre Manuel da Nóbrega, os primeiros que estiveram aqui no Brasil nesse processo, nesse trabalho de evangelização e catequização de indígenas. Então são esses padres que vão assumir essa responsabilidade de educar, educar de acordo com as normas, de acordo com as regras da ordem jesuítica, que consistia basicamente em ensinar alguns elementos básicos, como a retórica, como enfim, basicamente a escrita, e alguns outros conteúdos bastante básicos, mas que tinham um efeito importante no processo de colonização, porque principalmente alguns grupos indígenas que ofereciam resistência aos colonizadores, a partir do momento que eram catequizados, que eram convertidos à nova religião, se tornavam mais dóceis, mais fáceis de serem dominados. Portanto, assim, tem início a um processo educacional no Brasil com base nessa tentativa de doutrinação, nessa tentativa de dominação do povo. Obviamente que os filhos da elite que se estabeleciam aqui no Brasil tinham, obviamente, os seus primeiros estudos com esses padres, mas iam complementar os seus estudos na Europa. E isso vai permanecer dessa forma durante muitas décadas ainda, onde nós não vamos ter, durante muitos séculos aí, não temos uma faculdade, não vamos ter a ideia, o conceito de uma universidade. Começa dessa forma, sob a responsabilidade dos padres jesuítas, que chegando no final do século XVII, início do século XVIII, começa a haver uma reviravolta aí, que a gente vai acompanhar na próxima videoaula, ok? Um grande abraço e até a próxima.